No programa de hoje, um dos maiores estudiosos do Brasil. Ela é do primeiro século de nossa era, é da época de Jesus. O cara manja muito sobre assuntos bíblicos, arqueologia e muito mais. Já é um baita parceirão do Pânico, o Homem de Fé. Jesus falou: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Rodrigo Silva. Fala, Rodrigão. A última vez que falamos, você estava lá no sul. Exatamente. É verdade. E aí você estava indo para Israel, você foi para Israel? Fui para Israel, E cheguei como é que está a situação lá? Olha, o país está vazio ainda em termos de turismo. As notícias chegam aqui, dá muito medo. Mas eu rodei em várias partes do país, fui inclusive em Ramallah, na Palestina, e não vi absolutamente nada, nada. É lógico, eu conversei com um palestino que mostrou a casa dele destruída pelo exército de Israel. Conversei também com famílias de israelenses que também estão fora de casa há meses, porque a casa foi destruída ou está ameaçada. Mas é mais o conflito localizado no norte, na fronteira com o Líbano, ou na própria faixa de Gaza. Mas o país em si, em Jerusalém, fora esses dois elementos, assim, o conhecimento, você não tem a menor ideia que está em conflito. Tudo funcionando. Mas toca a sirene lá? Não. Teve alguma questão em Tel Aviv, que isso é normal, mas nada assim que abalasse ou que assustasse. Inclusive, eu estava com a Aline, que mandou um abraço para você. Grande abraço, querida Aline. Estava com o grupo dela lá e vi alguns achados arqueológicos novos que a gente vai tratar para vocês. E em julho estou voltando para lá para escavação em Laquis, para continuar as escavações lá. E olha, tudo tranquilo. Você leva uma turma para lá? Sim, são alunos do NASP e outros que não são alunos do NASP que vão para escavar com a gente, alunos da pós-graduação. E também voluntários que queiram escavar. Todo ano a gente abre uma pessoa normal, se eu quiser ir... Até uma anormal. E aí, como é que você entra lá no seu, seu endereço? Quando for todo ano, mais ou menos lá pelo mês de fevereiro, março, a gente vai colocar já a chamada e leva para escavar com a gente em Laquis. Inclusive, esse ano nós vamos ter... Pessoal, faz o seguinte, sempre na minha página, no meu perfil Rodrigo Silva Arqueologia, eu vou botar informações. Boa. A gente tem um congresso de arqueologia no NASP esse ano, com arqueólogos israelenses, americanos. Então tem muita coisa legal aí para passar pro pessoal. Você sabe que eu tenho vontade, eu não conheço. Não, se eu não conheço, deve ser muito emocionante, né? Aliás, se andar no lugar que Jesus andou, cara. Você já pensou? Eu vou dar uma oportunidade. Você foi, né, Eu fui e é o que você está falando, né? É sagrado para todo mundo. E realmente cada lugar que você pisa tem uma história. Não, tudo. Né? O tempo inteiro. Até eu tenho uma curiosidade sobre isso, você ia complementar alguma coisa, depois eu falo. Não, é rapidinho, eu só queria dar dois exemplos. Tem um vídeo que isso me emocionou bastante. Aquele vídeo que eu pego uma cinza na mão, um sítio arqueológico novo, está sendo escavado. Novo que eu falo tem uns 2, 3 anos, mas é relativamente novo, em Givat Parking. E tem um extrato lá, que esse aí, olha. O que eu estou pegando ali na mão, sabe o que é? É cinza da destruição de Jerusalém em 587 a.C. por Nabucodonosor. Essa destruição é mencionada na Bíblia, ela é mencionada em tabletes cuneiformes, a Bíblia fala que Jerusalém seria destruída, e essa camada ali é a camada de cinza da destruição da cidade. Inclusive foi levado ao laboratório, o fogo chegou entre 1.500 a 1.800 graus Celsius. Agora, você sabe um negócio que eu fico ao Sami. O Sami nem presta atenção. Isso é tocar na história. Então, mas você sabe um negócio louco? O negócio louco é o seguinte, porque, por exemplo, você pega o que os profetas falaram muito antes, né? Eles falaram muito antes. Daniel, profetas. Sim. Do livro sagrado. Está escrito. O profeta falou. Isso. Você chega lá, tá aqui um negócio. E é louco isso, né? E interessante. É louco isso. Nos anos 1930, houve um professor de Yale, Universidade de Yale, que escreveu um calhamaço de um livro acadêmico falando que é um mito que isso não tinha acontecido. Que isso era um mito da Bíblia. E hoje nós temos toda a comprovação histórica e arqueológica que isso aconteceu. Inclusive, dá para datar com carbono 14, que foi naquela data mesmo, a temperatura do fogo, o extrato da destruição. E para mim, repito, a emoção é poder tocar na história. Tocar na história. Rodrigo, saiu na semana passada, você deve ter visto, no jornal The Mirror, que é um jornal inglês, e aí ninguém explicou direito. Eles falaram que acharam um novo evangelho,
São 2 arqueólogos, eu acho, que é o Barry Wilson e a Shima Jakobowicz. E nesse... ele, é um homem. Simha Jakobowicz, é um homem. Então, desculpe, e obrigado pela correção. E segundo isso, Jesus teria sido casado com Maria Madalena e teria 2 filhos. Aí tem gente que está falando, olha, não dá para saber que estão falando de Jesus. Outros falam, é isso mesmo, vai ter que fazer uma revisão no Evangelho. Eu queria saber se você viu e qual a sua opinião sobre isso. Olha, com todo respeito, o Simha Jakobowicz... o Código da Vinci falou isso. O Código da Vinci, exatamente. Ele tem uma coletânea de sensacionalismos para poder chamar a mídia. Essa não é a primeira vez. Num passado recente, antes dele, ele lançou, até envolveu uma professora da Universidade de Harvard, a Karen King, na questão que acharam um evangelho lá mostrando que Jesus era casado com Maria Madalena em cópita. E depois provaram que era falso. Antes disso, ele se envolveu com a questão do evangelho de Judas. Não que seja falso, mas que não dizia aquilo que ele estava dizendo. Depois disso, ele também se envolveu com aquele ossuário do irmão de Jesus, que foi encontrado lá em Israel. Eu peguei esse ossuário 2 vezes lá, e que era uma prova que Jesus não ressuscitou. Ou seja, o Simha Jakobowicz, na academia, com todo respeito, ele não tem mais um crédito, porque ele só vive de sensacionalismos que depois se provam ou falsos ou inconclusivos. Não está dizendo aquilo ou que não ele era diz. Bem assim. Exatamente. Não quero aqui fazer argumento ad hominem, mas a verdade do Simha Jakobowicz é esse. Então, assim, evangelhos apócrifos sobre Jesus, há vários, todos produzidos entre 200 a mais anos depois do evento de Jesus. E eles dizem coisas estúpidas. Por exemplo, que Jesus uma vez tinha um bando de meninos que queriam bater em Jesus. E falaram com ele assim, adivinha o que tem dentro daquele lugar ali? Se você não adivinhar, nós vamos bater em você. O que tem lá dentro? Jesus tinha que falar que tinha meninos, senão eles não saíam todo bater nele. Ele falou, há um bando de porcos. Aí os meninos deram uma gargalhada, quando abriram a porta, realmente era um bando de porcos que estavam lá dentro e saíram. Jesus transformou os outros menininhos em porcos. E danado Jesus. Danado, vai mexendo matou os com dois Jesus. pais. Então, quer dizer, essa historieta. Mas eu quero fazer um agradecimento antes, gente, perdão. Deixa eu só falar uma coisa antes que você fale. Senão que isso é importante aqui. O que eu queria falar é o seguinte. Eu sei que muita gente não tem condição de ir para Israel, de fazer isso aí. Tem um museu que esse cara aqui bolou, fenômeno, que é um museu muito legal. Põe o endereço aí, ó, para as pessoas, porque é um museu novo, você abriu agora, né? Sim, e o Pânico tá lá, como um dos apoiadores. Então, tem um museu, entra lá no site, é aqui no interior. Coelho, como é que chama? Engenheiro Coelho, o NASP, Centro Universitário. Engenheiro Coelho. E tá lá, ali vocês podem... tem o perfil do MAB também na internet, MAB. Onde é Engenheiro Coelho? Engenheiro Coelho, estamos a 50 quilômetros de Campinas, perto de Paulínia, naquela região ali. Pertinho aqui. E é um lugar muito gostoso. Já vai lá um final de semana, é muito legal. 60 mil pessoas. É muito legal. Desde novembro pra cá. E por que eu agradeço ao Pânico? Porque houve 2 coisas que eu fiz aqui, Emílio, e vocês ajudaram. Uma foi o museu, e tá lá construído. Inclusive, alguém falou comigo que seu filho teve lá. Sim. Só que eu não estava lá no dia. Sim, ele teve lá. O pessoal falou... ele falou que é muito legal. Agora falta vocês irem, né? Vamos lá. A outra coisa que eu quero agradecer é porque a última vez que eu estive aqui, aliás, eu estive aqui não, eu entrei direto do Rio Grande do Sul, e vocês apoiaram, e muitas pessoas ajudaram a ADRA, adquiriram o Bíblia Comentada, que inclusive, dia 31 foi sexta-feira. Eu essa semana já vou entrar em contato com o contador para ver quanto que nós conseguimos o Bíblia Comentada, para através da ADRA mandar para o Rio Grande do Sul. Por que estou insistindo a ADRA? Há agências, no plural, sérias, mas também há muito desvio. Então por isso que eu quero fazer tudo através de alguém que eu sei que vai chegar na mão de quem precisa. E aí olha o que aconteceu. Eu fui para Israel agora e conversei com um professor da Universidade Hebraica, Shimon Eliav, sobre a questão do Rio Grande do Sul. E eu tive uma ideia louca, fazer um leilão para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. E eu ganhei doações de Israel. Um professor, Shimon Eliav, da Universidade Hebraica, que eu agradeço. Isso aqui eu vou leiloar, não agora, a gente vai anunciar ainda que eu estou com um advogado, leiloeiro profissional. Sim. Isso aqui sabe o que é? A Bíblia Hebraica inteira num chip. A menor Bíblia do mundo. Olha só que bacana. Doação da Universidade Hebraica. Se você colocar no microscópio, você consegue ler as letras. Consegue chegar de Gênesis a Apocalipse. É um chip, né? E nós vamos leiloar. E o outro, o Departamento de Antiguidades lá com um antiquarista de Jerusalém, doou 4 peças arqueológicas originais. Que a gente também vai leiloar.
E aqui, inclusive, uma delas eu trouxe para mostrar para vocês. Jesus conta no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Tenta abrir para mim, por favor. Pelo amor de Deus. Que uma mulher... vou quebrar o negócio. Duas moedas. Isso é uma moeda? É uma moeda. Essa é uma moeda original do tempo de Cristo, uma prutá da mesma moeda que a mulher doou no templo. Lucas, capítulo 21, fala assim, Jesus estava observando todo mundo dar as ofertas ali, e uma mulher deu 2 moedinhas, 2 prutá. E aqui eu tenho essa e tem mais 3 peças originais, 2 lamparinas e um vaso. Então, aguardem, fiquem atentos aí nas minhas redes sociais, que a gente vai anunciar a data do leilão. Vou fazer um barulho lá. E tem um leiloeiro profissional, estou vendo com um advogado para fazer tudo conforme a lei. E o que a gente angariar com esse leilão, sensacional, vamos mandar para o Rio Grande do Sul. Você tá falando, sensacional. Pô, meu, E eu quero agradecer, porque foram vocês que ajudaram isso aqui, e em nome da Adra, falou, olha, o dia que você foi no Pânico, deu... Nossa, um up muito grande. Valeu mesmo a ajuda de vocês aí. Imagina, estamos aí para isso mesmo. Um breakzinho, Dedê? Então só um break na Rede Rádio, a gente continua. Rodrigo Silva, Arqueologia, e conheça o museu. Como é que chama o museu? MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Museu de Arqueologia Bíblica. Tem a página lá. É no interior aqui do estado de São Paulo. Campinas. Perto de Campinas. Você vai conhecer. E o Pânico tá lá, na entrada tem lá. Tem muita peça bacana. Entra, tem o site, né? Tem o site aí também. Você pode entrar no site aí, mas vai conhecer esse museu. Tô curioso. Faz o break aí, o Reginaldinho. Ô, Rodrigão, você estava falando de Israel, de arqueologia, e eu pensei numa coisa interessante, que é o seguinte, cara, como é que é a relação? Você mexe com a história. A partir do momento, por exemplo, em Israel, você vai lá embaixo do muro, tem a sinagoga do Davi. Sim, tem túnel também. Tem um túnel, né? Tem as pedras, são coisas históricas, e tem pessoas que residem lá, inclusive, né? Até hoje. Como é que funciona quando você acha algum objeto que pode ser sagrado, histórico, da sua relação, por exemplo, com o governo de Israel, a parte burocrática? Porque, você tá mexendo, se você achar um negócio, pode mudar... toda a trajetória, né? Inclusive tem um achado agora que vai mudar muita coisa da história, até provavelmente da vida de Jesus. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Caramba. Mas para responder a sua pergunta, Israel, cada país tem uma legislação sobre antiguidades. A de Israel especificamente diz que qualquer objeto que foi encontrado de 1978 para trás, que esteja em coleção particular, que não sejam inscrições, restos humanos ou ossuários, podem ser legalmente comercializados. Desde que o dealer, como é que fala, o negociante, seja alguém realmente cadastrado, honesto, que não vai mentir, porque é igual comprar coisa, pode comprar verdadeiro ou falso. Perfeito. E eu conheço em Jerusalém um antiquarista, o Zach, eu conheci em 1998. E olha como é que eu conheci. Eu fui ao departamento de antiguidades conversar com o Shimon Bartura, que era o diretor lá, e ele olhou para mim e falou o seguinte, o cartão, esse é um comerciante de antiguidades honesto. É um dos poucos que nós aprovamos. Então eu tenho amizade com ele há anos. Então ele sempre, quando tem alguma peça que a gente compra para colocar no museu, o departamento de antiguidades coloca o Exportation Approval, que é o departamento, para validar, validar o certificado de autenticidade, que aquilo pode se tirar no Brasil, e aquela peça tem um número. Por exemplo, essa moeda aqui tem um número. É que eu não trouxe o documento aqui. É como se fosse um carro, um chassi. Eles sabem que parte do mundo está e com quem. Então todas as peças do museu têm esse número, estão cadastrado, online, né? Cadastrado. Agora, o que eu acho em escavação arqueológica, isso fica lá. Ah, tá, você não pega. Não posso trazer. Museu, a única coisa que eu já trouxe de escavação arqueológica é pedaço de cerâmica, que depois que fez o diagnóstico, sobram muito pedaço de alça, essas coisas todas, e é mais um souvenir mesmo, para alunos. Olha, isso aqui é uma cerâmica de 2.500 anos, às vezes para fazer com os alunos, assim, você separa várias cerâmicas, de qual período que é. Então isso a gente traz, pedacinho de cerâmica, mas eu já encontrei, por exemplo, uma estátua neolítica raríssima, que está no museu de Shahar Golan, não veio comigo. Já encontrei moeda, isso não vem comigo. Isso fica lá no departamento de antiguidades. Muito bom. Ô professor, a respeito do você estava falando dos apócrifos, né? É que você citou um exemplo que não condiz com... É que pouco se fala dos apócrifos. O que dá para tirar de algo que realmente adicione com a história da Bíblia em respeito dos textos apócrifos? Boa. Como os evangelhos apócrifos, eles datam de 200 a 300 anos depois de Jesus, eles me dão uma pista de como eram as crenças cristãs no 2º, 3º e 4º século. Final do 2º século. Como é que o cristianismo entendia Jesus naquela época? Quais eram os segmentos cristãos diferentes? Alguns evangelhos apócrifos podem ter um eco da tradição oral. Por exemplo, você tem o evangelho de Yaakov, Proto-Evangelho Yaakov, que fala que José, marido de Maria,
era viúvo quando se casou com ela. Então ele tinha filhos e filhas de um casamento anterior. Então os irmãos de Jesus seriam filhos de José, mas não seriam filhos de Maria. Isso pode ser o eco de uma tradição anterior, a tradição oral. Então alguma coisa da tradição oral a gente vai pegando assim, alguns detalhes ali, um ou outro. Porque a Maria também vai pro deserto, não vai? A Maria, a mãe? Não, eles atravessam para ir pro Egito. Passam pelo deserto ali do Mas sozinha Sinai. ela não vai? Não. O que o Evangelho fala é que quando ela descobriu que estava grávida de Jesus, ela sai de Nazaré e vai para perto de Jerusalém para ficar com a prima dela, que era Isabel. Isso. Agora, por que ela vai? Maria deveria ter uns 12, 13 anos de idade, que era a época que as meninas casavam. Menstruou, casou. E ficou grávida antes do tempo. Ninguém engolia essa história. Então, com certeza, ela foi para a casa de Isabel. Isabel era irmã dela? Não, prima. Para a barriga crescer e talvez passar um pouquinho toda a hostilidade que ela teria em Nazaré. Porque hoje a gente fala a Virgem Maria, um país majoritariamente católico, a Virgem Maria, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe e tal, mas isso é o conceito católico de hoje. Mesmo quem é protestante evangélico reconhece Maria como a mãe de Jesus, uma mulher santa, mas no primeiro século era apenas uma menina judia que engravidou antes do tempo e poderia ser apedrejada. Essas coisas nós vamos recolhendo. Então os evangelhos apócrifos, eles podem dar essa linha como era o cristianismo nessa época, e a tradição oral traz esses detalhes. E a comparação, o cruzamento com a cultura da época nos ajuda a entender questões como essa aí que você perguntou. Entendi. Tá vendo? Só professor. O que você ia falar? O que você ia falar do Jesus? Que vai mudar? O que vai mudar? Vai mudar o conceito? Tem um professor chamado Shimon Gibson, um grande arqueólogo israelense, e tem um outro historiador também, Al Meron, que estão desenvolvendo algumas pesquisas agora. Eu tenho até uns vídeos aí para mostrar onde poderia ser o pretório onde Jesus foi julgado. Você foi lá a Israel. Certo. E tem a famosa Via Dolorosa. Perfeitamente. A Via Dolorosa, esse talvez era o lugar do julgamento de Jesus. Estão vendo aqui fora? Deixa eu só explicar primeiro o vídeo, depois eu entro nesse detalhe. Aqui são túmulos do Antigo Testamento que foram cortados, e lá atrás você tem a parede do século XVI mais em cima e mais embaixo um muro da época de Herodes. Veja que as pedras de baixo são diferentes das de cima. Sim. Herodes fez um muro aqui, então aqui nós estamos do lado de fora do muro do Palácio de Herodes. O palácio ficava desse muro para dentro. E num próximo vídeo aí, vocês vão ver numa próxima imagem, uma escadaria que tem um conjunto de pedras de um lado, de outro, como se fosse uma rampinha, e uma escada no meio. Eles vão mostrar daqui a pouquinho o vídeo pra gente. Essa escadaria faz todo o sentido de acordo com a descrição de um historiador chamado Flávio Josefo, do primeiro século, que ali ficava o pretório onde Pilatos residia quando vinha para Jerusalém. Josefo não menciona Pilatos, ele menciona os governadores romanos. E Herodes também ficava ali. Então, quando você vai para o Evangelho de João, você vai que tudo encaixa. Porque ali você tem uma escada que bate no muro, quer dizer que tinha uma porta ali. E o Evangelho de João fala de maneira muito significativa que quando Jesus estava para ser julgado, olha o que diz aqui, Evangelho de João, capítulo 18, verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles. Olha essa escada aí, ó, tá vendo? Volta o vídeo, por favor. Vocês percebem que tem uma escada... Então, mas o Jesus, se ele fosse julgado pelo Caifás, ele ia ser apedrejado, porque parece que a blasfêmia era apedrejamento. E aí ele foi falar com Pilatos e falou, ó, tira essa bucha de mim e julga ele como pelos romanos. Porque quem estava dominando lá era o Império Romano, né? E tem mais um detalhe, legalmente os judeus não podiam sentenciar ninguém à morte. Entendi. Se Caifás matasse Jesus, ele estaria incorrendo em crime. Então foi uma treta, né? Jogaram pros romanos. Jogaram pros romanos. Aí Herodes, então, mas o Caifás, ele foi pedir. E aí a mulher do Pilatos, que é a Cláudia sonha com Jesus, fala assim... Fala, não mexe com esse menino. E o Pilatos percebeu o pepino que ele estava na mão. Porque Jesus era um líder, Pôncio Pilatos. Se Jesus
tivesse sido... Inclusive, Pilatos, por muito tempo, duvidaram da existência arqueológica dele. Hoje nós temos a comprovação arqueológica. Tem, né? Sim, Cesareia Marítima. Tem o nome Pilatos dele, lá, cara. Cesareia Marítima. Aí o Pilatos viu que se ele matasse Jesus, podia provocar uma guerra civil, o que ele não queria. Aí quando ele soube que Herodes estava lá, também queria jogar a bucha para Herodes. Herodes devolve para Pilatos. E o curioso é que esse palácio que eu mostrei, que é enorme, ele tem lugar para ficar Herodes de um lado e Pilatos do outro, que eles não se bicavam. Agora, normalmente, a tradição da Via Dolorosa vai dizer que Jesus foi julgado lá na Fortaleza Antônia, lá dentro da Cidade Velha, num lugar que não tem nenhuma evidência palaciana. Entendi. Tudo indica, do ponto de vista arqueológico, que Jesus foi julgado nessas escadarias que eu mostrei para vocês. Aí onde a gente viu. Se Jesus foi julgado aqui, nessa escadaria aí, porque Pilatos saiu... Os judeus não queriam entrar no pretório para nos contaminar na Páscoa. Pilatos saiu. Então faz sentido, ele sai do palácio. Aqui nós estamos com a câmera, tem espaço para ficar uma pequena multidão. E perto daquela árvore que está junto com a parede ali, você tem um pavimento de pedra. E o Evangelho de João diz justamente isso. Vou ler para vocês aqui, olha. Quando Pilatos, João 19, verso 13, ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, de novo, para fora. Assentou-se no tribunal no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabatá. Gabatá em hebraico, em grego está litrostos. Litostros significa pavimento de pedra. E você tem um pavimento de pedra ali e um lugar para um tribunal. Isso é uma coisa muito inédita. Então, se Jesus foi julgado ali, a gente tem que repensar toda a trajetória de Via Dolorosa. Que é o lugar mais sagrado da. Só estou dizendo, claro, é uma possibilidade arqueológica. Onde ele andou com a cruz. Caramba. Exatamente. É o caminho, né? É o caminho. Você tem que falar das possibilidades, o que as evidências estão mostrando. O Calvário. Sim. O Calvário. Aí o Calvário seria num outro lugar. Em outro lugar, o Calvário? Então são pesquisas que a gente vai fazendo assim. Pô, você manja, hein? Porra. Que isso. Você manja, hein? Incrível. Danado, hein? Uma memória... Os caras sabem tudo, que é uma história complicada. Não, ele pega a Bíblia e vai pro lugar para ele contestar. É que esse livro aqui mudou minha vida, sabe? É uma história complicada. Como é que você se interessou por isso, pela Bíblia? Eu sempre tive uma paixão por Deus muito grande. E eu sempre questionava. Por isso que eu falei, eu sou um questionador. Sou um crente que questiona. Cético. Parece paradoxal, né? E aí eu lembro que na infância tinha uma paróquia na minha casa. Eu frequentava essa paróquia. E o padre, ele tinha os livros dele lá. Ele tinha estudado em Israel, era erudito. E Padre Roque já faleceu. Depois ele virou bispo. Eu ficava namorando os livros dele lá. E quando eu me tornei adventista e fui para o seminário, depois eu herdei a biblioteca desse padre, que eu tenho os livros lá em casa. Mas quando eu era criança, eu falava, isso aqui veio de Jerusalém. Ficava vendo com as letras hebraicas, achando tudo bonito e tudo. E hoje o mais fascinante, sabe o que é? É que eu gosto de academicamente estudar a Bíblia, mas o resultado que essa pregação pôs. Eu até falo uma coisa aqui, Emílio, sem estourar o tempo. Eu acho que uma reflexão que cada um, nós que estamos na banca aqui, quem está assistindo a gente em casa, uma reflexão que você deve fazer. Quando você olha para trás, a sua vida profissional, social, quais os frutos que você deixou? Quais os frutos? Isso vale até para os religiosos. O que você está pregando está fazendo com que pessoas deixem a miséria, a pobreza, o mundo da angústia emocional para se tornarem novas criaturas, ou você só está criando treta? Eu estou falando inclusive para os religiosos. Sim, o legado. O legado. Qual o legado que você está deixando? Olha para trás, as pessoas com quem você se relacionou, os amigos, e eu fico feliz, não para a glória minha, mas de Deus, que há muita polêmica, há muito hater. Mas a despeito das polêmicas e dos haters, quando eu abro esse livro, eu tenho gente me agradecendo na rua. Cara, eu fui... Mas diz que hater dá engajamento. Me falaram isso. Likes. Me falaram. Não, os haters, tem muito hater, xingam muito quanto você. Mais cresce, os caras xingam e tal. Não, mas hater é bom. Eu adoro os haters. Pega em Jesus. Agora eu gosto dos haters. Jesus tinha hater pra caramba. Mais hater que seguidor. Esse livro muda vidas. Coloque esse livro dentro de uma penitenciária de alta periculosidade. E depois de 6 meses você tem uma igreja funcionando lá dentro com um monte de ex-traficante, um monte de ex não sei o que e tudo. E o juiz implorando. Agora estão querendo cortar isso, né? Estão querendo proibir que fale de Bíblia nos presídios, infelizmente. Mas eu já tive, na minha experiência, quando eu fui pastor de igreja lá no interior de Minas, um juiz bater na minha porta falando o que ele precisava fazer para eu levar a Bíblia dentro do presídio. E a gente batizou lá 2 presos lá em Araxá.
um por latrocínio, que estão mudados, completamente diferentes. Então já teve juízes e delegados leva a Bíblia para o presídio. Transforma. Então, atacar esse livro é uma besteira. Por que você acha que transforma? Porque é o seguinte, eu acredito nisso, né? Droga, que eles falam muito da... Como é que eles falam agora que nas penitenciárias você vai refazer o homem. Como é que eles falam? Ressocialização. Como se o homem fosse um automóvel, que você pega aquele automóvel... Eu vou levar esse automóvel ali e vamos trocar esse ser humano. Mas a única coisa que eu vejo mudar é quando o cara vai para a palavra de Deus. O criminoso, caramba. Até o criminoso respeita. Então, mas por que acontece isso com a pessoa? Eu vou falar por que acontece. Até o criminoso respeita. Porque se o camarada vai para a ala dos crentes, se torna crente, depois desvia, aí o pessoal vai e acaba com ele. A única razão pela qual algumas facções permitem que o sujeito saia é se ele se converter. Mas se ele sair da igreja, eles vão acabar com ele. Interessante isso. Agora, por que muda? Eu vou responder por qual não é a razão. Dizer que a Bíblia muda porque é um livro religioso, não. Você tem um monte de livro religioso no mundo. Bhagavad Gita, o Corão, o livro dos Vedas. Dizer que ela muda porque ela tem histórias, não. Um monte de história tem por aí. A Bíblia muda não pelo que nós vemos, mas pelo que nós não vemos. Porque quando eu pego a Ilíada de Homero e pego o Evangelho, a Ilíada de Homero é muito mais bem escrita que os Evangelhos. Do ponto de vista gramatical, estilo, grego, a Ilíada de Homero é muito superior. Se eu pegar Shakespeare é muito superior ao apóstolo Mateus, muito mais. Se pegar Carlos Drummond de Andrade, é muito mais poético do que os Salmos. Mas Carlos Drummond de Andrade não faz o que eles fazem. Então, respondendo a sua pergunta, a Bíblia muda não pelo que nós vemos, mas pelo que nós não vemos. O poder de Deus que está nesse livro e nenhum outro. O que você sente? Você sente. Porque se fosse pelo que nós vemos, eu teria o mesmo resultado com outros tipos de literatura. E eu não tenho. Pegue os melhores livros do mundo, José Saramago, Machado de Assis, Dostoiévski, mesmo autores cristãos, Dostoiévski, coloca lá. É que Dostoiévski também baseia na Bíblia. Eles não vão fazer o que a Bíblia faz. E a Bíblia é um livro complicado. Ela tem um monte de senões, tem histórias complicadas aqui. Metáforas. Então, mas tem os caras, por exemplo, eu estava conversando com os progressistas. Eles não falam que são progressistas. Progressistas está uma coisa meio queimada agora. Agora eles se chamam de humanistas seculares. Ou seja, eles dizem que nós... como homens que somos capazes de, por nós mesmos, termos os nossos valores morais e éticos, que a gente não precisa ter um Deus, que a gente é capaz de ser. Eu acho que esse pensamento, ele vai levar a gente a voltar a ser bicho. Não, com certeza. Se a gente não tiver Deus, uma guia, né? Uma guia espiritual. A ética que tem. Então, mas esses caras acham que a gente por si só cria a própria. Não, a gente consegue se adaptar e transformar A própria ética mostra que eles estão errados pelo seguinte: existem, eu não vou dar um número preciso, mas passa de 100 as sugestões de uma lei universal sem Deus. Passa de 100. E nenhuma delas atende. Já que citaram o Dostoiévski aí, né? Os irmãos Karamazov, quando o Smerdyakov mata o pai e o irmão vai visitá-lo na cadeia, ele fala assim: eu matei o nosso pai pelo que você falou, você escreveu o livro, que se Deus não existe, tudo é permitido. Um artigo. É o Dostoiévski, né? Sim. Se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, tira Deus da jogada, e qual a ética que está valendo? A ética de Hitler? No nazismo, era correto matar judeu? É isso aí. Qual que é o critério? Quando o homem coloca a ética, normalmente Deus, acontece... E como é que você vai falar que aquilo é errado? Qualquer coisa se torna circunstancial sem um padrão universal, e esse padrão universal tem que ser divino. Show. Então, se você pega, né? Pega, por exemplo, a Europa. A Europa, você tem quantas línguas ali? É uma confusão de língua, tudo de paizinho, de meio tribos e não sei o quê. Só um Deus. E se manteve até agora com um Deus com várias línguas. Só que agora está mudando, né? Por causa desses humanistas seculares que já tiraram isso do... Querem rasgar a Bíblia. Rasgaram o negócio. É complicado. O que você acha que vai acontecer? Eu acho o seguinte. Acho não. Eu creio. Não é achismo. A Bíblia fala que os eventos finais seriam globais. Literalmente globais. Não simbolicamente... Não é figura de linguagem. O último evento global que tinha havido no mundo era o dilúvio. Depois do dilúvio, a Terra não teve nenhum outro evento global. Nenhum outro evento.
Pode pegar. Os grandes impérios mundiais não foram mundiais. A Babilônia não foi mundial, a China não foi mundial, a Pérsia não foi mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial não foi mundial. Aí nós tivemos agora a pandemia. Pandemia foi. É o primeiro da história mundial. Boa. E agora, a partir daqui, tudo que está se desenhando em termos mundiais. Eu estava lá ouvindo Sandra falando de economia. Agora, economia é mundial. Qualquer rasgo agora, o mundo inteiro se dana. Não estou falando só de um país ou outro, não. Se eu falar de uma pandemia, é o mundo inteiro. Se eu falar de um problema ecológico, é o mundo inteiro. Internet é o mundo inteiro. Se houver uma guerra agora, vai ser o mundo inteiro. E o Apocalipse 13 desenha que o último governo desse mundo, o anticristo, será um movimento mundial. Paralelo a isso, a pregação do evangelho também será mundial. Jesus falou em Mateus 24:14. Será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso está cumprindo aqui agora. Porque eu estou falando com vocês numa câmera, mas milhares de pessoas estão assistindo a gente e outras tantas milhares vão assistir depois quando esse vídeo estiver lá no ar. E está multiplicando, nós tivemos casos, eu não vou falar o país até por questão, mas um país da janela 1040, onde ficam os países muçulmanos mais acirrados, um rapaz resolveu estudar português por conta própria e encontrou os meus vídeos sobre arqueologia, encontrou um brasileiro lá cristão e aceitou a Cristo. E eu conheci pessoalmente, tive com ele há pouco tempo. Caramba. Sabe? E ele se tornar cristão significa que ele pode ser morto pela família. Por isso que eu não estou falando nem qual foi o país que aconteceu, nem o nome dele. E isso está acontecendo, tem muita gente sonhando com Jesus, movimentos mundiais. Inclusive, Emílio, se você me permite, eu vou fazer um evento agora dia 6, não é nada pago, é gratuito. Eu quero explicar assim, o que Jesus falou sobre o fim dos tempos. Vai ser às 19 horas. Tem um link que o pessoal vai deixar, eu acho que o Silvestre colocou o link aí. E nesse link... o que Jesus diz sobre o fim dos tempos. Eu vou explicar. Tá bonito, tudo isso à luz da... Isso é inteligência artificial. Tá bonito. Nossa senhora, hein, Rodrigo? Sou eu. Essa é do Tinder. Até eu me apaixonaria ali, viu? Essa é do Tinder. Mas, obrigado, viu, gente? Então a gente quer explicar isso pro pessoal, porque o que Jesus ensinou sobre o fim dos tempos, que tem muita bobagem também sendo dita por aí. Vamos convir, né? Tá vendo? Pô, fiquei curioso. Não, mas você é um cara sério, você é um cara... Manja, né? Que manja muito e tem uma linguagem... Você fala bem, isso é que é importante... E fala de um jeito que todo mundo entende. E gosta, e você é um cara que trabalha sério. Valeu, e faz coisas. O seu legado está garantido. Tá sendo passado. Se essa é sua preocupação, pode ficar seu legado está garantido. Valeu, Emílio. Obrigado mesmo. Muito legal. Vocês têm mais perguntas? Sabe que eu queria falar do... Pois não. Vai lá. Não, você estava falando a respeito do Apocalipse. Tem uma parte que eu cheguei a ver uma palestra do senhor e... Senhor? Nossa, agora eu me senti... Velhão. Fala que o cara tá bonito na foto, chama ele de velho. Que é a questão... faz botox pra mim. Faz botox aqui na testa, no bochecho. Que é a questão da noiva. Que a noiva que é considerada a esposa, que espera o esposo, que no caso do Apocalipse seria Cristo, só que aí a esposa trairia o esposo e se juntaria à besta. Como é que é a interpretação disso? Na tradição católica, tem uma expressão latina chamada casta meretrix, para falar da igreja. Casta meretrix, traduzindo em linguagem, a pura prostituta, né? A casta meretrix. Porque desde o Antigo Testamento, Israel era considerado o povo de Deus e a noiva de Deus. Essa já é uma linguagem judaica. Se você vê o Isaías, quando ele fala de Jerusalém, a noiva. E quando o povo de Israel quebrava a aliança, a Brit, o pacto, era como se fosse uma noiva rompendo com seu noivo em adultério. Aí o profeta ia lá e falava assim, como se tornou prostituta a cidade fiel? Está falando de Jerusalém. E o profeta chorava e amargurava, e Jeremias escrevia aquela cinza que eu mostrei para vocês da destruição de Jerusalém. A linguagem que Jeremias fala para anunciar a vinda dos babilônios é a linguagem de um marido traído. Por que você fez isso comigo? Eu te dei amor, eu te dei tudo. Oséias, comparando Israel com Gomer. Aí Deus ia lá, perdoava e restaurava o povo dele. Quando Jesus traz essa realidade para o movimento cristão que vai nascer a igreja, os cristãos cometem o erro de, às vezes, acusar os judeus sem saber que eles cometem os mesmos erros. Porque na história do cristianismo, muitas vezes, nós, estou falando na primeira pessoa do singular, do plural, nós também quebramos o pacto, quebramos a aliança, rompemos o mundo. Nós matamos judeus em nome de Jesus, na Inquisição. Nós segregamos pessoas em nome de Jesus.
Percebeu? Mas é lógico que Jesus não mandou fazer essas coisas. Nós odiamos em nome de Jesus. Nós matamos em nome de Jesus. Toda vez que estamos fazendo isso, nós estamos quebrando a aliança. Nós estamos praticando um adultério espiritual. Então nós precisamos coletivamente, como um povo, nos arrepender dos nossos pecados, usar, mercantilizar a Bíblia Sagrada, sei lá, várias coisas. Nós estamos difamando o nome de Deus. Então, ou nós nos arrependemos, ou ele vai nos punir. A promessa do Apocalipse é que, assim como Israel se arrependia e um remanescente voltava da Babilônia, chama remanescente, Isaías fala muito, um remanescente voltará. O que é remanescente? O que sobrou da igreja também, um remanescente voltará, ficará fiel. Mas muitos se perderão em nome de Deus. Só vai ficar bom. Nós já não temos essa certeza. Já temos uma vaga não é? Queria agradecer. Minha vida é a Bíblia. Obrigado, parabéns. Fora, viu? Ó, Valeu, deixa eu Emílio. passar. Oi? Falei que minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. É isso aí. Valeu, Emílio, obrigado. Deixa eu só passar aqui o Instagram do Rodrigo. Tá aqui, ó, Rodrigo Silva Arqueologia. Lá tem o Instagram, tem todo o caminho para você. E mais uma vez eu convido todo mundo, aproveita aí o final de semana para você ir lá no museu, que é um museu muito bacana, e você pode ter a oportunidade de ver essas peças bacanas aí. É mab.unasp. Esse aí é o perfil do MAB, isso mesmo. Que é o perfil para você seguir. Galera, valeu, hein? Valeu, é isso aí. Rodrigão. Obrigado, Rodrigão, mais uma vez. E parabéns.